Olá, internauta! Eu sou Larissa Harfushi e esta é a segunda edição da Web TV Educa Psico. Nessa edição, vamos apresentar as informações dos concursos em destaque na área da psicologia, que já estão com as inscrições abertas em todas as regiões do Brasil. E o que fazer se você passou dentro do número de vagas do concurso, mas não foi chamada? Entrevistamos quem já passou por essa situação para que você conheça quais medidas poderá tomar. Também nessa edição, vamos conhecer o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia diante do projeto de lei referente ao ato médico e do projeto de decreto legislativo que sugere que seja sustada parte do texto da resolução do Conselho Federal de Psicologia número 001/99. Essa resolução estabelece normas de atuação para os psicólogos no que diz respeito à questão da orientação sexual. Além disso, é claro, resolveremos algumas questões das áreas jurídica e social para que você possa preparar-se melhor para os concursos. Então vamos conhecer agora os concursos com as inscrições abertas em todo o Brasil. Na região Nordeste, destaque para o concurso do Tribunal de Justiça da Paraíba. São 30 vagas abertas para psicólogos com inscrições até 10 de abril. Também é destaque nesta região o concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Foram 4 vagas abertas. Na região norte do país, temos 2 vagas abertas para a Secretaria da Cultura do Estado do Amazonas. Já na região sul, a Prefeitura de Bela Vista do Toldo, em Santa Catarina, abriu uma vaga com inscrições até 22 de março. Destaque também para a Prefeitura de Goiânia, na região Centro-Oeste, que abriu 6 vagas com inscrições até 22 de março. Já na região Sudeste, o destaque é para o concurso de Belo Horizonte, que abriu 273 vagas para psicólogos e tem inscrições abertas até 17 de abril. Para este concurso, a Educa Psico preparou um cronograma de estudos e materiais específicos. Todos estes cursos e muito mais em nosso site. Confira! Antes de mais nada, fazemos agora uma retificação em relação ao endereço para acessar o site da segunda Mostra de Práticas em Psicologia. O correto é mostra.cfp.org.br, sem o www no início do endereço, conforme divulgamos na edição anterior do programa. Agora sim, vamos às notícias da área. Um projeto de decreto legislativo de 2011 sugere que seja sustado o parágrafo único do artigo 3º e o artigo 4º da Resolução do Conselho Federal de Psicologia número 001/99. Esse projeto, que teve como autor o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Esses artigos, que são sugeridos de serem sustados, vedam ao psicólogo propor-se a curar a homossexualidade ou participar de qualquer evento que reforce o preconceito em relação às pessoas homossexuais e as trate como portadoras de desordem psíquica. Vale lembrar que desde 1993, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da categoria de doença. Logo, ela deixou de constar na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID-10. O Conselho Federal de Psicologia posicionou-se contra o projeto de decreto legislativo em questão e orienta que o profissional de psicologia deve ter como princípio o respeito à orientação sexual dos indivíduos como um direito humano. O objetivo terapêutico não será a reversão da homossexualidade, porque esta não é considerada doença e, por isso, não é passível de tratamento. O projeto terapêutico deverá sempre se direcionar para a busca do bem-estar do indivíduo, considerando também os aspectos sociais envolvidos. Caso você queira ter mais informações sobre essa questão, acesse o endereço www.pol.org.br.
A revista Psicologia, Ciência e Profissão lançará um número especial nesse ano e abriu chamada de artigos para profissionais e pesquisadores da área. O tema será Psicologia 50 anos de profissão no Brasil. Os artigos poderão ser enviados para avaliação do dia 1º de março ao dia 30 de abril, desde que estejam de acordo com as diretrizes para autores. Após a avaliação dos artigos, a comissão editorial informará aqueles que farão parte da revista. Essa edição especial da revista Psicologia, Ciência e Profissão será lançada na 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, que vai acontecer de 20 a 22 de setembro em São Paulo. Você pode encontrar mais informações sobre isso também no endereço www.pol.org.br, no link intitulado Notícias. No dia 8 de fevereiro, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Congresso do Senado Federal o texto do projeto de lei chamado Ato Médico, do relator Antônio Carlos Valadares. O texto estabelece uma nítida hierarquia entre a medicina e outras profissões da área da saúde, como, por exemplo, nutricionista, enfermeiros, terapeutas ocupacionais e psicólogos, o que deixa a atuação desses profissionais dependentes da autorização do médico. Esse projeto de lei visa regulamentar o exercício da medicina e algumas atividades passam a ser exclusivamente de atuação do profissional da medicina. Por exemplo, caberá exclusivamente ao médico a formulação de diagnósticos e a indicação terapêutica, assim como a chefia de centros de saúde. Os conselhos de psicologia posicionam-se contra a aprovação desse projeto de lei, que ainda deve passar por 2 comissões no Senado antes de sua aprovação. Caso queira enviar seu manifesto aos senadores, acesse o link que está aparecendo na sua tela. Já estão abertas as inscrições para o curso à distância Psicodiagnósticos e Testes. As vagas são limitadas. O curso inicia em 1º de abril. Hoje a nossa entrevista é com a psicóloga Mariana Farias e com o advogado Dr. Fernando Soares. Sejam bem-vindos. Por meio dos entrevistados, nós tentaremos ajudá-los no esclarecimento daquilo que pode ser feito caso você passe ou já tenha passado num concurso e não tenha sido chamado para ocupar o cargo. Sejam bem-vindos mais uma vez, Mariana. Bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigada, Larissa. Eu sei que, Mariana, você já passou por essa situação que deixa diversas pessoas bem ansiosas de ter prestado um concurso público, passado um tempo longo estudando para ele e não ter sido chamado para assumir o cargo. Conta pra gente um pouco do que aconteceu no seu cargo e qual procedimento você foi orientada a realizar. Certo, Larissa. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês discutindo esse assunto. Eu me formei em psicologia em 2004 e estava pensando, né, o que eu poderia fazer depois de me formar, onde que eu ia atuar. Uma área que eu já tinha bastante interesse era na área da psicologia jurídica, então já estudava algumas questões relacionadas a essa área, como as questões de violência, questões de sexualidade, na própria faculdade. Em 2005 saiu o concurso para o Tribunal de Justiça, né, de São Paulo, e eu prestei, então, o concurso para o Tribunal de Justiça em uma das comarcas. Me preparei bastante para estudar para esse concurso, estudei durante 2 meses, fazendo curso presencial, estudando também durante o dia em casa, tentando fazer provas, tirando dúvidas, estudando com amigos, né? E consegui passar. Eram 8 vagas na minha comarca e eu passei na 8ª vaga. O que aconteceu é que esse concurso ele tinha um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 para que eu pudesse ser chamada. E eu não fui chamada nesses 4 anos, né? Então, diante disso, eu entrei em contato com o Fernando, né, que é advogado, para saber que procedimento que a gente poderia ter, porque já tinha terminado o prazo, né, de ter sido chamada, eu passei dentro das vagas, então o que a gente poderia fazer? E você não foi chamada até hoje? Não, até hoje não. E todas as outras 7 pessoas que passaram nas posições anteriores a você foram chamadas? Ou você Algumas foram, outras não. Foi então que você resolveu recorrer a instâncias jurídicas para ter aquilo que lhe é de direito? Isso mesmo. E aí, então a gente entra com o Dr. Fernando lá. Dr. Fernando. Olá, Larissa. Obrigado primeiramente pelo convite de estar aqui. Exato. Quando a Mariana nos procurou, ingressamos com um mandado de segurança, que é exatamente uma ação
constitucional para a correção de atos de autoridades públicas que violam direitos qualificados como líquido e certo. O que seriam direitos líquidos e certos? Seriam aqueles que dispensam dilação probatória. São aqueles demonstráveis de plano. No caso da Mariana, o que exatamente ocorreu, já há uma orientação dos tribunais superiores, do STJ, principalmente há quase 10 anos, no momento, inclusive, que ela havia me procurado. E que é dever da administração nomear o candidato aprovado se disponibiliza vagas no edital. O que ocorreu? O prazo do concurso dela, inclusive com o prazo de prorrogação permitido legalmente, se expirou. Estava próximo de se expirar, na realidade, faltava um mês, mais ou menos, e não teve esse ato de nomeação por parte do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que ocorreu? Retomando, ela nos procurou, eu a orientei que o caminho seria utilizar a ferramenta chamada mandado de segurança, que tem um rito mais célere, ele tem precedência sobre as outras ações. Então, no caso de qualquer pessoa que passe em algum concurso público e não tenha sido chamada para assumir, esse é o melhor caminho? Exato. O prazo que o candidato nessas circunstâncias deve observar é se o concurso está próximo de se expirar. A orientação que a gente passa é que 120 dias antes do prazo final, contada a prorrogação, o candidato procure um advogado ou a Defensoria Pública, se ele não tiver recursos, ou até o próprio sindicato, se ele for de alguma categoria profissional. A Mariana, por exemplo, é psicóloga. O sindicato dos psicólogos, antes dela me procurar, já havia entrado com um mandado de segurança chamado coletivo, que beneficia toda a categoria desses candidatos que prestaram o concurso e foram classificados. Então, a orientação que os advogados passam, que o nosso escritório passa, é justamente essa. Observa se está perto do prazo final do concurso, observem se o concurso já venceu a prorrogação, 120 dias antes do termo final, para justamente entrar com um mandado de segurança chamado preventivo. E essa orientação vocês dão porque esse é um processo demorado, um processo longo? Na realidade, o mandado de segurança, o objetivo dele é ser célere, exatamente corrigir uma ilegalidade e um abuso de poder praticado por uma autoridade pública. Infelizmente, a gente sabe como funciona o poder judiciário brasileiro, é bastante moroso os trâmites. A Mariana, por exemplo, assim, nós ingressamos com mandado de segurança em favor dela em janeiro de 2010. Houve sentença no início de 2011 e o processo ainda está no STJ. Felizmente, assim, para todos os candidatos nessa situação, em agosto de 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele finalmente enfrentou essa questão se o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital tem direito à nomeação, ou seja, se isso consubstancia um dever da administração de chamar durante o prazo de validade do concurso, ou se o candidato detém mera expectativa de direito e a administração pode dispor livremente, se chama, se não chama. Felizmente, como eu disse, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu e firmou esse entendimento, que é um marco, pode-se dizer, que o candidato aprovado tem direito subjetivo à nomeação. Por isso,
a melhor ferramenta a ser utilizada é o mandado de segurança, que tem precedência sobre as outras ações, é mais célere. Mas É ainda importante a gente ressaltar, né, Fernando, que a gente Exato. estava conversando, que são aqueles candidatos que passam dentro das vagas, né, Exato. especificadas no edital, que tem esse direito, né? Exato. É importante destacar isso porque não é qualquer candidato. Se o edital de determinado concurso teve previsão de um número específico de vagas e teve candidatos aprovados nessas vagas, somente esses têm o direito subjetivo à nomeação. Não é todo e qualquer candidato. que é o seu caso, que pode ser o caso de vários de vocês que estejam assistindo o programa, mas eu queria saber o que você acha, se você acha que realmente tem chances reais de que esse processo termine favorável a você ou não, como é que estão andando as coisas no seu processo? Olha, Larissa, a gente tem esperança sim, né, de que isso seja favorável, porque até eu conheço pessoas que entraram também, que prestaram o mesmo concurso, numa outra comarca, e que passou dentro do número de vagas, né? E essa pessoa entrou também com mandado de segurança, mais ou menos na época também que eu entrei, e essa pessoa já está trabalhando, né, no Tribunal de Justiça. Então, sim, é possível. Parece que, de uma forma geral, né, os processos têm sido a favor do candidato, então existe chance sim. Então é uma chance real, mas que demora para acontecer, pode demorar para acontecer. Infelizmente, na época em que a Mariana nos procurou, como eu ressaltei, o Supremo Tribunal na época não tinha ainda enfrentado a matéria. Agora, em agosto, eles firmaram o entendimento que eu destaquei. Então, os candidatos que estão nessa situação podem realmente ficar otimistas, porque é perigoso falar em vitória certa, no entanto, é um marco histórico, assim, o candidato pode ficar bem otimista. Infelizmente, é só a questão da morosidade do nosso Poder Judiciário. Mas tem uma boa notícia, então, uma questão favorável a todos os candidatos, né, que estejam na situação da Mariana. E você entrou com esse processo quando, Mariana? Foi finalzinho de 2009, a gente começou a conversar, né? Entramos em 2010. E você acha que as maiores dificuldades do processo, até em relação a você mesma, às suas expectativas, ao tanto que você estudou e não, né? Olha, Larissa, eu acho que esse é o principal problema que traz um processo desses, né? Porque você se planeja, você estuda, é uma coisa que você quer, e você tem um planejamento profissional, você tem um projeto profissional que você quer atingir. E, de repente, você se planeja para ser chamada em 4 anos, que já é um tempo grande, né? E, mesmo assim, nesses 4 anos, você não foi chamada. Você começa a ter outras oportunidades, né? E você começa a pensar, bom, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo esse processo? Será que eu vou ser chamada? Será que quando eu vou ser chamada, né? Então, acho que o mais difícil é você mesmo pensar, porque outras possibilidades vão surgindo, né? E aí você tem o seu projeto profissional que de alguma forma te empaca ou te deixa com dúvidas, né, do que fazer, do que assumir, do que não assumir. Eu acho que essa, para mim, pelo menos, é uma dificuldade que eu passei. Até porque o Dr. Fernando já falou que são processos longos e a maioria das pessoas não pode ficar esperando por isso sem recorrer a outras formas de ganhar dinheiro e né, de se sentir bem-sucedido, né, profissionalmente, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, nessa decisão que eu destaquei para você, Larissa, ressaltaram justamente isso, assim, que a questão principal aí é manter a segurança jurídica no sentido da confiança que o cidadão que presta um concurso vai depositar em relação ao Estado, as expectativas que o Estado cria em relação ao concursando, e que ele não pode brincar. Um dos ministros usou exatamente essa expressão, assim, o Estado não pode brincar com o cidadão. Assim. Então, é exatamente a confiança que foi valorizada nesse julgamento. E como eu disse, os candidatos podem ficar otimistas, porque com esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
os processos até serão mais céleres, porque há uma série de mecanismos hoje no Código de Processo Civil, na própria Constituição, através de emendas, que impedem a discussão dessa questão de voltar tanto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que analisa a interpretação, a validade da lei infraconstitucional, quanto em relação ao Supremo Tribunal Federal, que analisa exatamente questões constitucionais. Então, eu acredito que será bem mais rápido agora os candidatos que estejam nessa situação. E a gente observa até a movimentação, agora eles mudaram, assim, eles não divulgam mais o número de vagas, especificamente. Agora eles dizem a respeito cadastro reserva. Então você vê que toda essa discussão vem movimentando os concursos públicos e novas discussões sem dúvida surgirão, né? São boas notícias então que a gente tem aí para todas essas pessoas nessa situação ou que possam vir a estar nessa situação. Mariana, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação na Web TV do Capicico. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Obrigada, doutor Fernando. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a esclarecer essa questão. Confira agora as apostilas específicas que estão disponíveis para compra em nosso site. Para ajudar você, candidato a concursos de psicologia, vamos resolver duas questões da área social. É importante lembrar que a Lei do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, número 12.435, foi sancionada em julho de 2011 pela presidenta Dilma. Isso indica que há maior probabilidade de abrirem vagas para psicólogos na área da assistência, pois equipamentos como o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, prevêem em sua equipe mínima o profissional psicólogo. Vamos estudar então? Para isso, nós vamos contar com a ajuda da psicóloga Mariana Farias mais uma vez. Ela irá explicar a resolução de duas questões. Essa primeira questão foi retirada da prova de agente de defensoria, especialidade assistente social, do concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2009. Ela contava com um texto inicial e em seguida lançou 3 afirmações relativas ao texto. Questão 1. A política de assistência social deve ser realizada de forma integrada às demais políticas sociais setoriais, visando a enfrentar as desigualdades e garantir mínimos sociais na perspectiva da universalização dos direitos. Para isso, essas políticas devem: afirmação 1. Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade no indivíduo, visando contribuir especialmente para a convivência coletiva. Afirmação 2. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em áreas urbana e rural. Afirmação 3. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. É correto afirmar o que está escrito apenas em letra A, afirmativa 1, letra B, afirmativa 2, letra C, afirmativa 3, letra D, afirmativas 1 e 2 e letra E, afirmativas 2 e 3. A resposta correta era a letra E. As afirmações 2 e 3 estão corretas. Mariana, você pode nos explicar por que a resposta certa é a E para essa questão? Larissa, o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, aprovou em 2004 a Política Nacional da Assistência Social, PNAS. Esta define que a política pública de assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa
Essa perspectiva objetiva prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural. Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária. Por este motivo, a letra correta é a letra E. Bom, essa primeira questão está explicada então. Muito obrigada, Mariana. Vamos para a segunda questão agora. Essa foi retirada da prova para o cargo de analista do Ministério Público, especialidade Serviço Social, também em concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2009. A questão era composta apenas por um texto inicial e 5 opções de respostas. Vamos à pergunta. No âmbito da PNAS, Política Nacional de Assistência Social, garantir o direito à convivência familiar e comunitária e contribuir para o processo da autonomia e da emancipação social das famílias são alguns dos objetivos específicos. Alternativa A, do programa Bolsa Família. Alternativa B, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Alternativa C, da Proteção Social Especial. Alternativa D, da Proteção Social Básica. Ou alternativa E, do Pacto de Aprimoramento de Gestão. Nesse caso, a resposta certa é a letra D, da Proteção Social Básica. Mariana, poderia nos ajudar a entender o porquê da resposta correta a essa pergunta ser a D? Claro, Larissa. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, define que a proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Por esse motivo, a alternativa correta é a letra D. Continue estudando para os concursos. Estaremos com você novamente na próxima edição da Web TV Educa Psico.